Era uma vez uma menina Rita, que depois foi moça Rita. Tomada de paixão por ensinar, ao ver menino satisfeito, com um sorriso, preencher um vazio no peito ao perguntar: Professor, o que é isso? Isso é pedaço de mundo. Mas nisso de ensinar e aprender, somar conhecimento de um com o outro, havia grandes desafios. Um deles, talvez o maior, era ensinar menino a ler e a gostar de ler e de escrever. Não gostei de ler. Por que você não gostou de ler? É muito chato. Eu acho legal, porque tem historinha de ser legal, é legal de ler. O livro que eu mais gosto é A Bela Borboleta. Ela só voa quando alguém, um adulto, pega o livro do Peter Pan, abre a página e começa a ler. Eu gosto de ler o Chibis da Mônica, do Zé Carioca, desses livrozinhos assim. A gente tem uma biblioteca lá que toda quinta ela manda a gente ir lá pegar um livro. Aí ela incentiva muito, porque ela pega alguns livros interessantes, põe num cantinho do livro que a gente tem e começa a ler. Na hora que você encontra um texto que te satisfaz, que te agrada e que você descobre que aquilo é uma coisa gostosa, prazerosa, você se transforma num leitor. E é por isso que os professores precisam oferecer uma diversidade muito grande de leitura, numa situação de segurança emocional muito grande, para que a criança viva aquela experiência com liberdade e que possa escolher qual é o texto que vem ao encontro de seu desejo. Você vai descobrindo o prazer mesmo da leitura, e ela vai crescendo, ela vai ficando adulta dentro de você, os temas vão se aprofundando, e daí você traduz isso depois num trabalho de escrita. Eu aprendi como o Brasil foi descoberto graças a uma história que uma senhora me contou, que tinha um rei antigamente que gostava de comer muito cravo, canela para colocar na canjica, nos temperos dele, mas o caminho para chegar até lá na tal de Índia era demorado demais da conta, né? Então ele dava dinheiro para quem descobrisse o caminho. E não é que os homens pegavam os barcos e iam. E foi nessa com o tal de Pedro Alves Cabral, querendo descobrir um caminho para chegar nas Índias, para trazer cravo, canela mais rapidinho, descobriu o Brasil. Ou seja, dessa maneira eu fui aprendendo como é que foi descoberto. menino que escrevia o nome no ler o livro, não lia. Fazia que lia, mas não lia. E se lia, desentendia, fracassava na prova, perdia o ano. Deixasse assim, abandonava a escola, perdia-se no mundo. E Rita procurou dali, perguntou de lá, leu e acabou por perceber que para gostar de ler de verdade, entendendo, somando com as coisas que já são sabidas, querendo saber um bocadinho mais, menino precisa conviver sim. Desde pequenininho, com histórias, com livros e com leitores. Pai, mãe e professor. Minha mãe sentava na cozinha, fogãozinho a lenha, e os filhos sentavam perto dela para escutar. Porque não tinha televisão, então era aquela distração, era uma historinha. Tem um tio que era um grande leitor e ele colecionava revistas, Manchete, Cruzeiro, enfim, Fatos e Fotos, seleções. Então eu lembro de um armário imenso dele e toda semana ele comprava. Toda semana, então, ele chamava a gente, vem cá, tem novidade. O quarto dele era um barato, porque era semanalmente, era a nossa visita da biblioteca, vamos dizer assim. Hoje, a literatura infantil brasileira é reconhecida internacionalmente. Mas nem sempre foi assim.
Até a década de 20, os poucos livros infantis nacionais tinham objetivos educativos e pedagógicos. Como naquele tempo não tinha televisão, era costume, fim de semana, de se reunir na casa de alguém e a pessoa mais velha contar pra gente, ou mesmo as pessoas mais bem dotadas, de contarem pro grupo histórias. E essas histórias, o que é interessante, que a maioria eram europeias. Muitos contos de fadas eu escutei quando era criança. E para mim, durante muito tempo, que eu fiquei até 15 anos no Nordeste, os contos de fada eram histórias nordestinas. Então, quando eu falava de Joãozinho e Maria, para mim estaria acontecendo em alguma região próxima de onde eu morava. Essa capacidade que tem do cordel, né, e do narrador oral, a pessoa que narra histórias, de contar, isso estou falando na minha infância, de contar aquelas histórias, mas com um sabor local, me deu uma visão assim muito regional de uma coisa que é universal. Os clássicos europeus e a tradição oral predominaram durante séculos no Brasil. Foi Monteiro Lobato quem promoveu uma renovação radical na área, ao escrever histórias com sotaques, cores e sons brasileiros. Quando eu li a Renata Giannizinho, eu senti uma queimação na orelha, sabe, né? De ler aquilo e ficar envolvida com aquele texto. As Memórias da Emília, aquele livro, por que ele me marcou? Por causa da linguagem, por causa da transgressão, por causa da ousadia de Monteiro Lobato em brincar com a gramática, em escrever bem e ao mesmo tempo brincar, por causa da personalidade da Emília, que é irreverente, que é danada, que é corajosa, né? Fala o que ela pensa. Então, principalmente por causa da linguagem de Monteiro Lobato, houve esse encantamento. Eu não sabia direito o que era escrever, mas eu já sabia que aquilo ali era a chave, né? Era o grande achado, né? Uma linguagem interessante. E o Monteiro Lobato descobriu isso e foi praticamente ele que inventou, né, a literatura infantil. Eu acho que o Monteiro Lobato é genial, porque o Monteiro Lobato teve uma visão muito interessante. Monteiro Lobato conseguiu colocar todo o mundo da literatura infantil dentro da obra dele. É interessante isso. Tem um livro do Monteiro Lobato que é a chegada, que o Sítio do Pica-Pau recebe todos os personagens da literatura infantil. Né? Curiosamente, eu fui ler Monteiro Lobato já maduro, porque eu li toda a obra do Monteiro Lobato com a minha filha, enquanto ela ia dormir. Eu ganhei um livro de 1900 e tantas páginas, que é a obra completa do Lobato, e toda noite eu lia para ela. Então, durante 5 anos, eu li para ela Monteiro Lobato. Então, depois de adulto, é que eu descobri a importância desse autor. Mas a partir de 70, da década de 70, o mercado cresceu enormemente. E são inúmeros os autores de literatura infantil no Brasil, e muito bons. Rita entendeu que a leitura vai ter valor para menino. Se a ela for dado valor, pelas pessoas com quem convive. Família, vizinhos, professor. Fui criada na roça. Meu pai, contador de história. E a gente cresceu ouvindo história de tio, de avô, das amigas, da mãe. E aí a gente aprendeu a gostar de ouvir histórias. Tem que ouvir histórias. Muitas histórias. De preferência, histórias de assombração, contadas por uma avó bem misteriosa e ladina. Na falta da avó, trate de ouvir a professora. Então, na cozinha da casa da minha avó, tinha um clube literário. Era um espaço onde as minhas tias achavam assim, era maneira de colocar os adolescentes, os jovens, as crianças, todas juntas. Então, elas gostavam muito de colocar o livro na mão da gente. E elas não colocavam o livro simplesmente. A gente lia, a gente contava, a história era contada, era dramatizada, era revista, era tudo muito, muito animado, muito legal, muito gostoso, muito prazeroso. Quando eu vim da minha terra foi com dor no coração. Quando eu vim da minha terra foi com dor no coração. Quando lá deixei meus pais. Meu pai só andava mais em fazenda. E aqueles povoados, ele não andava em lugar grande, né? Aí eu, vendo ele fazer aquele trabalho, eu batia pandeiro pros bonecos dele. Eu falei pro meu irmão, vou aprender a arte do meu pai. É o quê? Eu estava no Rio. Batendo roupa? Eu estava no Rio de Janeiro. Fazendo o que por minha conta? Eu estava estudando. Estava estudando? Você é filho de quem?
Se a gente honrar tudo. Pelo amor de Deus, você é filho do capitão? Se todo mundo tem histórias de vida e todo mundo sente necessidade de contar. Rita agora está certa de que para menino dominar a leitura tem que ter livros ao alcance das mãos e dos olhos. De preferência, um acervo de qualidade, adequado aos seus quereres e precisões. O acervo de qualidade é aquele que traz todos os tipos de gêneros para a criança e o adolescente poderem ler com prazer, para se informar, para pesquisar, com os vários tipos de possibilidade de comunicação entre um leitor e o texto escrito. Então, a qualidade, ela vem da onde? Da possibilidade de você encontrar autores consagrados e também autores que estão aí renovando essas possibilidades de cultura, de interpretação da cultura. É preciso ter tempo para ler, é preciso ter um espaço confortável de leitura, é preciso ter livros disponíveis, é preciso ter motivação, estímulo, mediação, né? O professor fale um pouquinho do livro, desperte o desejo de conhecer aquele texto. São vários requisitos para que as condições ideais de acontecimento desse encontro ocorram. Eu penso na criança na questão assim, que eu não posso subestimá-la, né? Eu penso mais por esse caminho, de que ela é muito perspicaz, é inteligente e tem ela tem um universo próprio que eu tenho que privilegiá-lo. A ilustração tem um papel muito importante, um papel de um outro tipo de leitura. A criança vai fazer uma leitura, primeiro, geralmente a mãe ou um acompanhante lê a história e depois, quando o livro cai na mão da criança, ela faz uma releitura totalmente diferente ou acrescentando detalhes que só ela percebe, que o ilustrador geralmente é muito minucioso e às vezes até conta histórias paralelas que não está no texto. Para saber como é bonito o mundo visto por um mosquito, ou num instante sentir a terrível solidão de um gigante. Quando o mundo vira uma geladeira e você um pinguim, nos dias chorosos, ou quando a terra se bronzeia, para sentir aquele medinho gostoso, ou quando quiserem fazer você de bobo, leia um livro. Quanto mais a gente lê, mais a gente dá valor. Para ler, menino grande e pequeno tem que ter tempo. Educador consciente sempre é muito paciente com o jovem aprendiz. Pois na história da vida, cada um faz seu roteiro. Caixa literária, a gente pega, aí anda pelo recreio e para no lugar. Aí quem quiser ler, vai lá, pega uns livros, senta do lado e fica lendo. Que livro tem que ser igual a gente escolhe bola, basquete, né? Natação, aí é para divertir com o livro, né? Então aí tem essa leitura no recreio. Se eles não querem brincar, não tem espaço para correr, aí eles pegam um livro. Como que encanta menino para vir para a biblioteca? Aí a gente contava história, brincava com eles, fazia de conta de alguma coisa, de algum personagem, mudava o fim de história. E quando vim pra cá, eu gostava muito de história, de ouvir história, né? Aí a gente começou brincando e eu acho que foi uma forma também de eu me encantar, né, com a leitura. E até hoje o velhinho está lá no céu, feliz como sempre. Hoje, então, vocês vão falar pra mim o que é que vocês acharam do livro que vocês levaram, a opinião, a crítica de vocês, o que vocês gostaram, o que não gostaram, tá bom? Assim, isso conta a história de uma estrelinha que ela era muito preguiçosa, né? E as amigas dela, um dia, resolveram jogar água nela. Daí ela parou com a preguiça dela e começou a trabalhar. No domingo, lá vou eu com meus pais visitar um castelo imenso, grande até demais. Logo na chegada, um homem fardado disse: "Bom dia", em tom solene, todo empertigado.
Esse é o guia do castelo, diz meu pai. Gabriel, essa palavra impertigado que apareceu aí no texto, na hora que você leu, você teve uma compreensão do que ele quis? Não. E é legal pra gente, quando a gente está fazendo a leitura, quando a gente não entende, a gente vai para onde que a gente procura a compreensão disso? No dicionário. Então, quando a gente consegue achar uma palavra assim que nos incomodou, de repente a gente não pegou bem o sentido, né? Aí é legal a gente dar uma consultada no dicionário e aí voltar e ler de novo. Esse livro é da tia Célia e da tia Raquel. E as ilustrações são do Zé Regina. O título dele é Deu Rato na Biblioteca. A eficácia desse trabalho depende muito do fato de ser o professor um leitor ou não. Hoje a nossa aula é de histórias emendadas. História emendada, a gente começou para poder fazer o aluno construir uma história, porque aqui a gente dá aula falando de história, brincando com história, fazendo história, mudando história. Depois pediu para a mãe emprestou, mas deveria ter que pagar para ela. Aí o namorado dela ligou para ela. O namorado ligou para ela, o namorado era mó rico. E se ele faz isso, por que não ele fazer uma história com um coletivo? Né? Para ele saber se, eu queria assim, eu queria assado, para aprender a respeitar a opinião do outro. O índio colocou o seu chapéu de cacique. Ele era o cacique da tribo. Esse projeto se iniciou no início do ano, né? Com a releitura de várias obras, né? De literatura infantil. E no final de semana, todos os meus educandos, eles levam para casa um livro de história. Então eles leem em casa com os pais, né? O objetivo é a leitura com os pais. E na segunda-feira eles fazem a reescrita dessa leitura. Eu lia para os meus pais na hora de dormir. Eu lia quando eu chegava da escola, né? Depois quando eu estava assistindo o filme, depois na hora de dormir. Eu lia 3 vezes. Daí a minha mãe ficava assim, encantada quando eu lia para ela, né? Daí teve um dia que eu comecei a ler muito rápido. A minha mãe perguntou se eu estava inventando a história ou então se eu estava lendo. Eu disse para ela que eu estava lendo. Eles ficam bem motivados e encantados. Porque como é uma obra que está saindo da mãozinha deles, eles mesmos estão produzindo, eles mesmos estão desenhando e pintando, o final da obra é muito significativo para eles. Ela não acreditou que eu desenhei isso daqui, ela ficou espantada. Porque antes eu não desenhava bem, né? Daí assim, hoje eu tô começando a desenhar bem, né? Cada um fez a sua maquete de casa, né? Trouxe a maquete para mostrar aqui para a escola, né? Aí eu introduzi o livrinho de casinhas de bichos, porque não só nós temos casas, mas os bichos também produzem e fazem a casa deles, né? Reparem só como faz o esperto passarinho, que caça palha por palha para fazer o seu ninho. Eles escrevem, nós escrevemos em forma de poesia, desenvolver nas crianças o poder da criticidade, eles poderem argumentar, criticar o livro, escrevê-lo de uma maneira diferente. Para fazer a sua casa, a formiga cava fundo, faz túnel para todo lado, para que more todo mundo. Tem um monte de formiguinha e tem um túnel aqui, né? Aqui tudo é o resto do coisa que elas vão cavar ainda. A dica que eu dou é você gostar de uma história. Se você gosta muito de uma história, você vai passar essa história da melhor maneira, sabe? E vai atingir as crianças. Porque se não gostar, aí a palavra fica realmente vazia. Antes de mandar os meninos lerem um livro, né, o educador tem que gostar muito daquele livro para indicar. Eu tinha um grupo de alunos assim, com uma dificuldade enorme na matemática. Eu trabalhei uma história com eles, que é a história O Doce Segredo de Sofia,
E foi fantástico quando nós trabalhamos a história dentro da matemática, trabalhamos a história na cozinha, sabe? Que nós trabalhamos com doces, com medidas, então trabalhamos o prazer do degustar, o prazer do imaginário, e associamos isso tudo, foi tudo interligado. O educador tem que se valer de todos os artifícios para levar aquilo que ele pretende para o aluno. Não existe só um caminho, são vários caminhos. Se o objetivo é criar bons leitores, vamos criar estruturas todas para proporcionar boas leituras e fazer com que o aluno realmente seja cativado, seja atacado por todos os lados com uma boa literatura, com bons livros, com uma mente muito inventiva, um imaginário, sabe, fantástico. Aqui é o livro de histórias. Tem um monte. Tem porquinhos, tem um monte de fantasias, tem o Papai Noel. É um lugar que vai ser fantoche. Começaram a gostar do livro através desse teatro. Então eu uso teatro de sombra, fantoche, né? Além das fantasias, que às vezes a gente coloca fantasia para contar a história para a turma toda da escola, né? Dá vontade de ler aqui no parque, né? Vim assim brincando, lendo, né? Até muita vontade de sentar assim no tapete e contando as histórias. E aonde será que nós vamos sentar, hein? Para escutar essa história? Pintinho vai tomar banho. Ah, o Pintinho foi tomar banho. Não acorda que o três porquinhos. O Medinho e o Medão. É uma história de emoção. Ele não viu que o macaco tava colocando lençol para também assustar. O vovozinho falou bem assim, ó. Ai, um fantasma. A hora do conto é uma hora assim que as crianças adoram, né? Que eu chamo todas as crianças, que a gente senta, e que eles escolhem os livrinhos deles, a historinha que eles querem escutar, porque para eles estão acostumados a escutar a história com o papai, com a mamãe, com o vovô. A professora contando também, mas é diferente uma contadora de história contando uma história para eles, né? É tipo uma bruxa, uma Emília. Antigamente eu tinha que ouvir as coisas para sentir aquela emoção. E agora, alfabetizado, né, eu não precisava mais dessas pessoas estimulando. O meu olho me levava toda essa gama. Eu visitava a China, visitava vulcão, essa coisa toda através dessa leitura. É uma porta imensa que se abriu para mim quando eu fui alfabetizado. A gente ficava brincando de bola lá na praça da cidade, né? Dava 7 horas da noite, todo mundo ia pra casa, jantar, tomar banho e dormir. O João, coitado, ficava brincando de bola sozinho. Quando dava meia-noite, é que a mãe dele chamava. Ô, João! Ô, menino, vem dormir, menino, é meia-noite. Ô, mãe, eu tô brincando de bola com meus colegas. Que colega, João? Tá todo mundo dormindo, menino. Quando deu meia-noite 15, ele começa a escutar aquela ladainha descendo o morro lá na frente. Ai, que sofro! Ai, que sofro! O João começou a escutar aquele negócio de que sofro, gente. Que sofro é esse? Vambora, que o dia vai raiar. E ainda bem que ninguém viu onde que as almas penadas encontram. Porque todo lugar que a gente se encontra, a gente deixa uma pedra de ouro enterrada. Então vambora? Vambora. Olha, faz a fila, por ordem de pecado. As mais pecadoras na frente, as menos pecadoras atrás, né? Para aprender a ler, menino precisa ter um bom professor. Menino desde pequeno tem que ter bom professor. Educador consciente sempre é muito paciente com o jovem aprendiz. Um professor parceiro, que perceba um caminho para ajudá-lo a perceber o seu próprio caminho para ser um bom leitor.